História dos tempos bíblicos. Judá, de Ezequias a Zedequias. Judá passou por uma crise interna por volta de 841 a.C., quando a rainha-mãe, Atalia, usurpou o trono. Porém, seu governo durou pouco, segundo Reis, capítulo 11. Judá raramente se envolvia com a luta entre Israel e Damasco, e não se sentia ameaçado pelos assírios, como Israel ao norte. Entretanto, depois que o rei Acaz pediu ajuda militar aos assírios, em 734 a.C., Judá, como vimos, tornou-se súdito da Assíria. O próximo rei de Judá, Ezequias, tentou recuperar a independência. Ele pode ser elogiado pelas suas reformas religiosas, mas não por sua atuação política. Assim, em 701 a.C., Jerusalém foi novamente sitiada, desta vez pelo rei assírio, Senaqueribe. Ezequias tentou libertar-se do domínio assírio, mas sua rebelião trouxe os exércitos assírios para Judá, o que causou grande destruição e sofrimento. O reino de Ezequias foi reduzido a menos da metade de seu território. Contra todas as probabilidades, a cidade de Jerusalém, contudo, foi poupada, e o próprio Ezequias conservou seu trono. Embora tivesse de submeter-se novamente ao domínio assírio, a história nos é vivamente relatada, tanto nos registros assírios, como em 2 Reis, capítulos 18 e 19. O desastre da Assíria causado por Deus foi omitido nos documentos assírios. O fato de Jerusalém sobreviver ilesa fez muitos judeus acreditarem que a presença do templo conferia imunidade à cidade contra seus inimigos. Uma doutrina combatida veementemente por Jeremias um século mais tarde. Jeremias, capítulo 7. Nos acontecimentos do ano 701 a.C., o profeta Isaías trouxe conforto e forças a seu povo. Isaías, capítulo 37. Assim, apenas Judá entrou no século VII, pois Israel tornara-se parte do Império Assírio, sujeito à Assíria. A situação mudou pouco, até o final do século. Neste período, Judá tornou-se cada vez mais idólatra, e o longo reinado de Manassés é denunciado em 2 Reis, capítulo 21, por suas práticas malignas. A situação mudou completamente durante o reinado de Josias, 640-609 a.C. Ele promoveu reformas religiosas que resultaram no descobrimento de um livro da lei, no templo. Durante seu reinado, o Império Assírio entrou em decadência, até finalmente cair sobre os medos e babilônios. Nínive, a capital assíria, caiu em 612 a.C., um acontecimento recebido com alegria por Naum, pois todas as suas profecias referiam-se a este tema. 10 anos antes da queda de Nínive, Josias, já independente, norteava a religião e a política segundo seu parecer. O profeta Jeremias não lhe poupou elogios. Jeremias capítulo 22, versículos 15 ao 16. Contudo, seu reinado findou em tragédia. Na verdade, Judá não tinha esperanças de se manter independente no mundo de potências maiores. A queda da Assíria significava que tanto o Egito quanto a Babilônia certamente dominariam a Palestina. O Egito enviou um exército para a Palestina em 609 a.C. Josias tentou rechaçá-lo, mas morreu na batalha. 2 Reis, capítulo 23, versículos 29 ao 30. Os sucessores de Josias reinaram, a princípio sob a influência do Egito, mas Babilônia já dava mostras da sua supremacia. Logo, todo o território da Palestina caiu em seu poder, sob a liderança de Nabucodonosor, seu rei mais famoso, 605-562 a.C. Os últimos reis de Judá não se deram bem durante o domínio babilônico. Em 597 a.C., Joaquim revoltou-se, e o exército babilônico mais que depressa cercou Jerusalém. Joaquim foi capturado e foi levado ao exílio na Babilônia, para nunca mais voltar. Seu sucessor Zedequias revoltou-se alguns anos mais tarde, e Jerusalém sofreu um cerco mais longo e desastroso, que terminou em 587 e 586
a.C., com a destruição da cidade e do templo e com a deportação de todos os seus líderes para a Babilônia. Judá já não era um reino e foi parcialmente evacuado. Muitos fugiram para o Egito, entre os quais um relutante Jeremias, que durante seu longo ministério repetidamente havia prevenido contra as decisões políticas dos reis de Judá. Continuará.